Oi, gente, tudo bem? Eu sou Lenice Prim. Vamos continuar a leitura de uma introdução básica a um curso em milagres. A gente está no capítulo 3, Mentalidade Errada, na parte negação e projeção. E a gente vai continuar onde a gente parou ontem. Quando vamos ao ego em busca de ajuda e dizemos, ajuda-me a livrar de minha culpa, o ego diz, está bem. O meio de você se livrar da sua culpa é, em primeiro lugar, reprimi-la. Depois, projetá-la para outras pessoas. É assim que você se livra da sua culpa. O que o ego não nos diz é que projetar a culpa é um ataque e é a melhor maneira de conservarmos a culpa. O ego não é nenhum tolo, ele quer que continuemos culpados. Deixem-me explicar essa ideia brevemente, porque ela é também uma das ideias centrais para compreendermos os conselhos do ego. Um curso em milagres nos fala da atração da culpa. O ego é muito atraído pela culpa, e os seus motivos são óbvios, uma vez que você se lembre do que ele é. A explicação racional do ego para os seus conselhos de negação e projeção é a seguinte. O ego não é nada mais do que uma crença, a crença segundo a qual a separação é real. O ego é o falso ser que aparentemente passou a existir quando nós nos separamos de Deus. Portanto, quando acreditamos que a separação é real, o ego continua em cena. Uma vez que acreditarmos que não há nenhuma separação, então o ego está terminado. Como nos diz o curso, o ego e o mundo que ele fez desaparecem no nada, de onde ele veio. O ego não é nada realmente. Enquanto acreditarmos que aquele pecado original ocorreu, que o pecado da separação é real, estamos dizendo que o ego é real. É a culpa que nos ensina que o pecado é real. Qualquer sentimento de culpa é sempre uma declaração que diz, eu pequei. E o significado último do pecado é que eu me separei de Deus. Portanto, enquanto eu acreditar que o meu pecado é real, sou culpado. Quer eu veja o meu pecado em mim ou em outra pessoa, estou dizendo que o pecado é real. O que o ego é real. O ego, portanto, tem interesse em nos manter culpados. Sempre que o ego seja confrontado com a impecabilidade, ele vai atacá-la, pois o maior pecado contra o sistema de pensamento do ego é ser sem culpa. Se você é sem culpa, você também é sem pecado. E se você é impecável, não há ego. Há uma frase no texto que diz, para o ego, os que não têm culpa são culpados, porque sem ser culpa é pecar contra o mandamento do ego. Tu serás culpado. Se você não tem culpa, você então passa a ser culpado por não ter culpa. Essa, por exemplo, foi a razão pela qual o mundo matou Jesus. Ele nos estava ensinando que somos sem culpa e, portanto, o mundo teve que matá-lo porque ele estava blasfemando contra o ego. Assim sendo, o propósito fundamental do ego é manter-nos culpados. Mas ele não nos pode dizer isso porque, se o fizer, não vamos prestar nenhuma atenção a ele. Então ele nos diz que se seguirmos o que ele nos aconselha, ficaremos livres da nossa culpa. E o modo de conseguirmos isso, mais uma vez, é negar a sua presença em nós, vê-la em alguma outra pessoa e depois atacar essa pessoa. Assim ficaremos livres da nossa culpa. Mas o que ele não nos diz é que atacar é o melhor meio de nos manter culpados. Isso é verdade porque, como declara um outro axioma psicológico, sempre que você ataca uma pessoa qualquer, seja na sua mente ou de fato, você se sentirá culpado. Não há forma alguma de ferir qualquer um, seja em pensamento ou atos, que não acarrete sentimentos de culpa. Você pode não experimentar a culpa, por exemplo. Psicopatas não experimentam a própria culpa, mas isso não significa que em um nível mais profundo não se sintam culpados. Nesse ponto, o que o ego faz é, de modo muito astuto, estabelecer um ciclo de culpa e ataque através do qual, quanto mais culpados nos sentimos, maior será a nossa necessidade de negar a culpa em nós mesmos, atacando uma outra pessoa por isso.
Contudo, quanto mais atacamos um outro, maior será a nossa culpa pelo que fizemos, pois, em algum nível, reconhecemos que atacamos aquela pessoa falsamente. Isso só nos fará sentir culpa e manterá a coisa indefinidamente. É esse ciclo de culpa e ataque que faz o mundo girar, não é o amor. Se alguém lhe diz que o amor faz o mundo girar, esse alguém não sabe grande coisa sobre o ego. O amor é do mundo de Deus e é possível refletir esse amor nesse mundo. Todavia, neste mundo o amor não tem lugar. O que tem lugar é culpa e ataque, e é esse a dinâmica que está tão presente em nossas vidas, seja a nível individual ou seja a nível coletivo. E eu vou parar por aqui a leitura, porque eu acho que vale muito a reflexão disso. Quantas vezes a gente ataca o outro para a gente colocar a culpa no outro, para a gente não se sentir culpado, mas no nível mais profundo, a gente mantém a culpa dentro da gente. A gente retém. Porque lembrem que o Curso em Milagres, ele sempre fala uma coisa. Dar e receber a mesma coisa. Então, se você dá a paz, você recebe a paz. Mas se você dá a guerra, se você dá a culpa, você está recebendo a mesma coisa. Então, dar e receber é a mesma coisa. E é uma escolha o tempo todo. Quando a gente está atacando o outro, quando a gente está olhando, apontando o dedo para o outro, lembra que tem 3 dedos apontados para a gente e esses dedos são nossos. Nossos dedos. São os dedos do próprio ego. Então não tem como escapar do ego na mentalidade errada, na mentalidade da culpa. A única forma da gente realmente sair desse mundo é perdoando. Perdoando não no sentido de, meu irmão é culpado e eu sou boa, então, nossa, como eu sou boa, então eu vou perdoar. Não, é num sentido muito mais profundo. Ele é inocente, ele é uma criança inocente de Deus, ele não sabe o que está fazendo, ele está sendo comandado pelo ego. Então, a gente perdoa porque a gente sabe a essência do irmão e a gente sabe que ele sou eu, que somos um, que ele está em Deus. A essência de Deus está nele. Não tem como ser diferente. Então, se eu acho que Deus está em mim, como que eu vou achar que o Deus não está no outro? Se ele é onipotente e onipresente, ele está em tudo. Em todos os lugares, o tempo todo. Ou eu vejo isso, ou eu vejo o ego. É uma escolha. E não pense que não é. É uma escolha. É que nem religião, brigar por religião. Achar que uma religião salva mais, a outra salva menos, a outra é do diabo, a outra é de Deus. Não é, não existe isso. Até porque não existe diabo. É o próprio ego, é você. São os teus pensamentos, a gente cria. Eu crio a minha realidade o tempo todo, céu ou inferno. A dualidade, ela é desse mundo, ela não é do mundo de Deus. Deus é só amor, mas não é um amor sentimento, é uma frequência. É uma frequência de paz, onde você sabe que você é uno, que você está na unidade. Então, se você ainda está dividido, se você ainda acha que a tua religião é melhor, se você ainda acha que... se você ainda tem preconceito, se você ainda está em partidos, você não está em Deus. Você tem que buscar a Deus. É nesse momento que a gente está na dualidade que a gente consegue enxergar que nós estamos na dualidade, porque a maioria nem enxerga que está na dualidade. Nesse momento a gente tem a chance de ir para a unidade e escolher com a mente certa. Então eu paro de escolher um partido, eu paro de brigar por Lula, Bolsonaro, eu paro de brigar por Simone, por qualquer pessoa que esteja aí candidato, eu paro de brigar pela religião X, Y, Z, eu paro de brigar por causa de time de futebol, eu paro de brigar porque um é vegetariano, o outro é vegano, o outro é pescetariano, o outro é carnívoro. Eu paro de brigar por tudo e eu apenas enxergo Deus, eu apenas enxergo o amor. Eu não estou dizendo com isso, tá? Eu sou vegetariana, comam carne, ou eu não tenho religião, então não tenham religião.
Ou, eu não tenho partidos políticos, então não tenha. Mas que isso não seja você. Que isso não te comprometa até um ponto que você se divida e que você ache que você é melhor do que o outro porque você escolheu isso. Apenas ame, seja o amor, porque juntos nós somos a mudança que queremos ver no mundo.